acredito que alguns trabalhem com piscina aqui. Não vou ficar muito no básico da hidroterapia, vou falar mais sobre alguns equipamentos e técnicas que nós estamos utilizando no Instituto. Aqui, né? Sobre reabilitação aquática, ela é utilizada por muitas organizações atléticas e clínicas de reabilitação. Nos últimos 10 anos, houve um aumento no número de atendimentos, principalmente pela melhora da situação econômica do país, onde as clínicas estão se melhorando em relação aos equipamentos, à infraestrutura. É uma técnica reconhecida pela sociedade, principalmente pela sociedade médica, mas também pelos pacientes. O número de indicações de hidroterapia tem aumentado muito. A associação ao tratamento de fisioterapia de solo, a fisioterapia terrestre, é importante porque na hidro a gente consegue uma intervenção precoce, seja qual for o caso, cirúrgico ou não cirúrgico. Existe um benefício e uma proteção grande ao sistema músculo-esquelético, principalmente em relação ao torque excessivo, às forças vibratórias e ao impacto. Importante na manutenção ou na retomada da condição cardiovascular, porque a maioria dos nossos pacientes com lesão, normalmente são privados de atividade física ou não conseguem fazer atividade física por causa de dor ou num pós-cirúrgico, tempo de mobilização. Os pacientes com dores crônicas ou sobrepeso são muito beneficiados com o trabalho em piscina, principalmente porque dentro da água a gente consegue fazer mais exercícios sem dor, exercício com mais facilidade. Facilita o controle neuromuscular, restabelecendo os padrões de movimento, que é uma coisa importante, principalmente nos casos de pós-operatório ou de lesões crônicas. A estimulação de mecanorreceptores pode resultar na diminuição da dor, por causa do ajuste da rigidez e na melhora da estabilidade. E para ganho de mobilidade articular, aproveitando a temperatura da água, o relaxamento muscular, a flutuação e o alívio da carga sobre as articulações. Nossa avaliação fisioterapêutica para a piscina precisa ser bem criteriosa. Saber o tipo de lesão, o grau da lesão, o tempo de lesão, se é um caso cirúrgico ou de um tratamento conservador, os desequilíbrios neuromusculares, psicológicos e o condicionamento físico geral. Falando um pouquinho sobre os psicológicos, quem trabalha em piscina sabe quanto certos pacientes têm fobia, tem medo de água mesmo. Então, esse tipo de paciente, se não for trabalhado, às vezes tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar, a pessoa não vai ter um benefício na hidroterapia, mas quando a gente consegue trazer esse paciente para a água, o benefício é rápido, a pessoa vai se soltando devagar. Então, pessoas que têm fobia, se você tem uma equipe multidisciplinar, e mesmo pessoas que têm outros comprometimentos psicológicos, como depressão ou ansiedade, nesse grau ou num grau avançado de distúrbio psicológico, a hidroterapia não é tão indicada. Então, precisa ser feito um trabalho de preparação para isso. Entre os programas e objetivos do tratamento, é importante ressaltar que a idade e a altura do paciente são importantes, principalmente se você não tem uma piscina adequada, por exemplo, a altura do seu paciente, que pode atrapalhar numa recuperação. O acesso e a frequência do paciente à terapia, o paciente precisa ser regular, precisa estar empenhado a fazer o trabalho. E o retorno possível e esperado às AVDs, às atividades de vida diária e ao esporte. A hidroterapia, existe um mito de que a hidroterapia resolve tudo e resolve rápido. Não é assim. Dependendo do caso, o paciente vai ter que ser trabalhado para que volte a médio e longo prazo também para atividade física ou até ao trabalho. Infelizmente, algumas desvantagens também acometem a hidroterapia. Construção e manutenção de uma área de piscina demanda espaço e principalmente custo. E a gente sabe o quanto montar uma clínica ou montar um serviço de fisioterapia é caro. O acesso limitado dos pacientes à técnica, principalmente em relação à condição econômica do paciente e a baixa remuneração pelos convênios. Então, a gente acaba enfrentando essa barreira, principalmente em relação aos convênios, em investir numa piscina para não receber o desejado. Em relação a equipamentos, como já foi dito por aqui, às vezes alguns equipamentos estão fora da nossa realidade.
Mas mesmo estando fora da nossa realidade, esses equipamentos são importantes para a pesquisa e para o que a gente pode fazer. E como nós somos um povo muito criativo, a gente pode tentar adaptar alguns exercícios para uma piscina comum. Aqui é uma piscina que tem profundidade regulável. Vocês podem ver que o paciente vai descendo devagar. Dependendo da altura do paciente, ela é regulável. A piscina é monitorada. E o importante desse tipo de trabalho, além de ser uma tecnologia bem avançada, é o quanto a gente pode acompanhar e o próprio paciente pode acompanhar a sua marcha, ajudando no trabalho de consciência corporal. Esse já é um trabalho um pouco mais avançado, demonstrando o quanto a gente pode começar antes o trabalho de agilidade ou deslocamento para pessoas que fizeram, por exemplo, uma cirurgia de joelho, seja qual ela for, o quanto a gente pode trabalhar nesse modelo, que é um modelo mais estreito, também é filmado, esse trabalho é acompanhado pelo paciente, mas principalmente corrigido pelo fisioterapeuta. Vocês veem que é uma esteira fina, né? Nesse vídeo vai dar para ver melhor, que se o paciente está numa velocidade dessa, desempenhando uma velocidade dessa, e não se controla, você vê que ele vai chegando mais para a direita, da esquerda dele, desculpa, e ele pode sofrer um acidente até mesmo na piscina, né? Mas é um trabalho super interessante, usado por alguns times de ponta do basquete americano e em outras atividades também. Essas são esteiras que são utilizadas já em academias, que podem ser utilizadas para trabalho em grupo. Você vê que a pessoa bem orientada, a gente pode fazer trabalhos de rotação, trabalho de corrida de costas, ela vai até 6 milhas por hora de velocidade, começa bem devagar também. As esteiras são ajustáveis em relação à profundidade. Existe também a possibilidade de fazer um trabalho de relaxamento com turbilhão no final da sessão, no final do treinamento. A própria esteira tem um jato de resistência, que você pode regular a intensidade desse jato. A gente teve a oportunidade de testar uma esteira nacional, que não fica muito a dever para essas esteiras, ela ainda tem um preço elevado, mas já é um começo para a gente poder trabalhar aqui no Brasil. Algumas academias já têm esse tipo de esteira, que essas são mais... são maiores as esteiras, são usadas em aulas de corrida, mas já também em trabalho de recondicionamento e reabilitação. Esse é um transporte aquático, que a gente observa que a pessoa está fazendo sem a ajuda das mãos, mas para uma pessoa que está no início, ela já vai voltar a segurar. Você vai ver o quanto o trabalho é tranquilo. Para pessoas que têm algum desequilíbrio, algum problema de equilíbrio e não conseguem fazer a DIP, é um trabalho que pode ser utilizado porque está segurando, está fazendo com o pé fixo, dá mais segurança. Pessoas de idade ou pessoas que também não conseguem desenvolver um bom trabalho com o colete sem apoio dos pés, a bicicleta aquática é interessante. Para pessoas com um treino um pouco mais desenvolvido, a gente pode trabalhar a subida e a descida, ou mesmo a pedalada em pé. Essa é uma caneleira que foi testada nesse artigo de 2010, com 2 grupos de idosos na caminhada aquática, com e sem a caneleira. Aqui, né? Vocês percebam que aqui ela tem orifícios para resistência da água. Os resultados aconteceram melhoras em ambos os grupos, a força dos flexores plantares e o teste de levantar e andar. Posteriormente foram colocados obstáculos e houve uma melhora no equilíbrio e na habilidade de transpor obstáculos pelo grupo que usou a caneleira. Esse é um trabalho de biofeedback utilizado para disfunção femoropatelar.
baseado nesse artigo de 1999, no Jornal de Terapia Aquática, de Fisioterapia Aquática, que é um braço da Associação Americana de Fisioterapia. Eles relatam que o trabalho de biofeedback é interessante porque na disfunção femoropatelar, um dos problemas principais é a dor do paciente, é fazer com que o paciente consiga fazer o exercício logo no início. E a maioria nós, como fisioterapeutas, sabemos que a gente não consegue fazer isso. Então, a gente fica muito tempo na analgesia e não consegue levar a pessoa para a atividade física. E na água, pelas propriedades físicas da água e pelo trabalho de biofeedback, o paciente tem um resultado melhor. Esse é um trabalho que foi apresentado como dissertação no programa de pós-graduação de Ciências do Esporte da Universidade Federal de Minas Gerais. Infelizmente é só a foto, mas para quem já teve, quem pôde ver esse vídeo, é um tipo de bicicleta em que você não tem apoio, então assim, a gente fica meio ressabiado com esse tipo de estudo, porque não tem como a pessoa ficar sentada, ela fica só segurando, então tem muita movimentação de tronco, mas é um dos caminhos para a pesquisa. Alguns artigos baseados em evidência, esse de 2008, sobre o efeito da hidroterapia na recuperação da fadiga, foi um teste aplicado em ciclistas pós-treino, nas modalidades de hidro de piscina aquecida, piscina fria, contraste de piscina fria e quente, com bons resultados na piscina fria e contraste, em relação à frequência e o débito cardíaco, e recuperação inadequada, concluindo que a recuperação inadequada pode gerar alterações no desempenho atlético. Esse fala sobre o efeito da temperatura da água nas respostas cardiovasculares durante a caminhada aquática, da Revista Brasileira de Medicina do Esporte 2009, foram homens jovens, não obesos, com estatura mediana, água ao nível do processo tifoide, concluindo que a temperatura ideal ficaria entre 29 e 33 graus, causando menor estresse cardiovascular. A caminhada em ambiente aquático e terrestre, um artigo de 2008 da Revista Brasileira de Medicina do Esporte também, uma revisão de literatura sobre a comparação das respostas neuromusculares e cardiorrespiratórias, em piscina rasa e em piscina funda. Em piscina rasa, melhor trabalho de força e gasto de energia, e a piscina funda, melhor para os músculos do quadril e diminuição da descarga de peso. Em relação à parte terrestre, é óbvio que ficou melhor em relação ao impacto. Essa comparação de pliometria, de um treino pliométrico de terra e aquático, em saltos verticais, de um jornal de 2007, mostrou resultados similares terra-água, e a densidade da água pode reduzir as forças de impacto e prevenir possíveis lesões articulares e musculares. E um estudo de forças de impacto e concêntricas de saltos unipodais, aquáticos versus terra. Houve redução da força de impacto na aterrissagem do salto unipodal, e a instabilidade no meio aquático gera desequilíbrios que podem ser trabalhados por outras regiões, por exemplo, a lombar. E esse é um artigo de 2009, falando sobre pacientes que estão esperando a prótese de quadril ou joelho em protocolos de terra e água. Um estudo randomizado duplo cego, com 6 semanas, 2 sessões semanais, mostrou redução significativa da dor, e a gente sabe que a pessoa que está fazendo um pré-operatório para prótese tem muita dor, e essa redução significativa da dor prepara muito melhor a pessoa para a cirurgia. Esse é um guia prático de fisioterapia aquática da Associação de Fisioterapia da Austrália, de 2008, que trabalha todas as áreas, inclusive, principalmente a parte ortopédica, que vale a pena ser conferido. Vou passar rapidinho sobre alguns protocolos e do Instituto que a gente trabalha. Em reconstruções do LCA, a gente começa imediatamente para ganho de ADM, melhora da marcha, propriocepção, com 2 sessões semanais até a semana 4, e uma sessão semanal até o início de corrida em terra. Nas meniscectomias, o início imediato, cuidados nas descargas de peso e excesso de exercício para mobilidade, principalmente nas mobilizações, com uma sessão semanal até o início dos exercícios de impacto em terra. Nas osteotomias e fraturas de planalto tibial, o início é precoce, com ganho de ADM e exercícios sem impacto, com 2 sessões semanais até a liberação da descarga de peso. Nas artroplastias, o início é imediato também, com ganho de ADM
principalmente treino de marcha de 1 a 2 sessões semanais até a alta. E nas lesões condrais, início imediato com ganho de ADM, exercício sem impacto com 2 sessões semanais até a descarga total de peso. Sobre estabilização dinâmica, muito foi falado em outras aulas para joelho, quadril. A gente começa a fazer um trabalho de estabilização também na água, sabendo que o core é o sistema que compreende o complexo abdominal, lombar e pelve, busca a artrocinemática ideal durante os movimentos de cadeia cinética funcional. Um core descondicionado é o problema fundamental dos movimentos ineficientes que levam às lesões, principalmente em membros inferiores. E o treinamento envolve ganho de força, controle neuromuscular, potência e resistência muscular. Alguns artigos mais recentes falando sobre a relação do core com lesões de membros inferiores, falando sobre o aumento do número de lesões devido aos déficits neuromusculares, e o trabalho de estabilização e postura, que é essencial na prevenção de lesões e nos processos de reabilitação pré- e pós-operatória. Aqui alguns exercícios utilizados em relação ao core, sobre a prancha, braço cruzado, isso pode evoluir para olhos fechados. Restaurar padrões de movimento de marcha, ou de arremesso, ou de extensão de tronco, tudo isso com bastante controle da musculatura abdominal. O paciente não precisa ter necessariamente um membro inferior super trabalhado para isso, porque na água a gente tem os benefícios da flutuação. Trabalho de extensão de tronco, braços, ombro. Adução e abdução. Trabalho para glúteos. Movimento de rotação do tronco com simples ou movimento curto de chute. Trabalho sob prancha. Hoje a gente tem um número muito grande de praticantes de esportes aquáticos, pessoas que praticam também skate, e em pós-operatório de lesões de membro inferior. É um trabalho interessante para, além de propriocepção, trabalho para o core. Trabalho fixo pelas mãos, e de balanço e rotação de tronco, em cima da prancha ainda. Isso é uma prancha de EVA, que a gente pode utilizar também para trabalho proprioceptivo de ombro. Aí, basicamente, um treino de corrida com resistência, sem encostar o pé no chão, com flutuador, movimentação de tronco, melhora do condicionamento cardiovascular, específico para jogadores de tênis, pode ser trabalhado também para jogadores de golfe, ou pessoas, não atletas profissionais, mesmo pessoas, atletas recreacionais. Trabalho de giro, de basquete, ele ainda está com a resistência do elástico, a cinta. Voleibol, isso é claro para pessoas que já passaram de uma fase inicial no pós-operatório. No futebol, porque já envolve também salto e às vezes apoio unipodal. Então, sobre reabilitação aquática, estão ocorrendo grandes avanços e progressos. É importante que a gente tente aperfeiçoar e intensificar a prática e as pesquisas, principalmente as pessoas que estão ligadas a universidades. E é interessante que essencial que os esforços dos profissionais e centros de reabilitação para melhoria e crescimento da técnica. Só para quem quer indicar, lembrar que hidroterapia não é hidroginástica. E eu queria fazer uma homenagem a esse grupo que trabalha comigo, de quem eu tenho muito orgulho, e que sem eles a gente não teria nenhum resultado do que foi mostrado ou que tem sido demonstrado atualmente. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado.